Então, vamos passar para a nossa Ana. Boa noite a todos. Vir aqui é muito bom. Eu vim com um casal amigo que me deixou aqui e eu digo, gente, eu vou tão feliz, eu vou tão alegre, porque chegar lá é como chegar numa casa muito querida, muito amiga, ser abraçada, ser recebida, é muito bom. Então, a minha gratidão ao professor Eurípides, a direção encarnada e a espiritualidade amiga dessa casa que nos proporciona essa oportunidade maravilhosa de aqui estarmos. Bom, todas as vezes que nós estudamos, é claro que o estudo primeiro é para aquele que está estudando. O Afrânio já passou, assim, uma boa parte do estudo, que nunca nada é solto aqui, é tudo casadinho pela espiritualidade. A gente que acha que não é, não é? Mas nossa primeira frase da noite, que é do Evangelho: queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes para com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam, não é? Então aqui já começa nos chamando para quê? Para a misericórdia, para a compreensão com o outro, para sairmos de dentro de nós e enxergarmos o outro. E nessa frase eu encaixei uma frase. Essa semana, né, gente, foi aniversário do nosso querido Chico Xavier, então circularam várias frases que o Chico falou no decorrer de sua iluminadíssima trajetória por aqui. E uma frase que eu gosto muito é que ele dizia: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Reparem que as coisas estão ditas da mesma forma, quer dizer, de maneiras um pouquinho diferentes, mas com o mesmo sentido. Tanto o Evangelho quanto a continuação da codificação que o Chico veio nos trazer, não é? Cobremos de nós e ao outro tenhamos compreensão. E aí a gente prossegue. Dessas palavras todas que a gente vai estudar hoje, o que a gente encontra? Nós encontramos as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, quando veio nos trazer toda essa doutrina de amor, toda essa lei de amor. Porque o que existia naquela época, né, gente? Eu não canso de lembrar disso e de falar todas as vezes que eu tenho oportunidade. Existia aquela lei necessária, que era a lei que Moisés trouxe, a lei de talião, não é? Olho por olho, dente por dente. Ainda ontem, conversando com a minha filha, então, você imagina então naqueles países onde ainda corta a mão porque roubou, ainda tem. Acreditam? Ainda tem. Não é? O apedreja, a mulher, ainda tem. E Jesus veio exatamente fazer o quê? Trocar essa lei de talião, do olho por olho, dente por dente, pela lei do amor, que a nossa querida amiga acabou de falar. Ama o próximo como a si mesmo. Essa é a lei maior, não é? Então, esse estudo de hoje traz exatamente os ensinamentos que Jesus veio nos trazer, tá? E todos nós temos o quê? Defeitos a vencer, não é? Tendências negativas a corrigir. Ou já estamos prontos? Só há hora agora, tá? Tombou. Aqui não, porque não tenho mérito para morrer dentro de uma casa espírita, né? Morrer, desencarnar. Mas chegou a hora de desencarnar. E aí? Vamos direto, sem escalas. Passa até nosso lar, de que nosso lar ainda é umbral, hein, gente? Olha só isso. Nosso lar ainda está dentro do umbral. Pode um negócio desse? Então, aquele umbral eu quero, tá? A partir dali, para mim, já é um sonho. Mas já estamos prontos, sem escalas. André Luiz passou 8 anos ali, no umbral grosso, né? Aquelezinho que o rosto está na lama, assim. E nós? Somos
muito melhores que ele, iguais a ele, piores que ele, sem comparações. A primeira coisa que a gente vai aprender hoje, nós não vamos nos comparar a ninguém. Não. Não é uma competição entre eu e o Afrânio, entre eu e o Gilberto, entre o Gilberto e o Afrânio, entre eu e a Vera de Marcilá, que é a nossa presidente. Não. Não existe uma comparação, um torneio de quem é melhor ou quem é pior. Existe sim uma comparação do meu espírito com o meu espírito há décadas atrás, há milênios atrás. Essa é a comparação que me interessa. E essa é a comparação que tem que interessar a todos nós. Eu comigo mesmo. Quem é meu maior adversário, mais forte? Eu mesma, a vencer, não é? E aí o Evangelho nos pergunta, nesse tema que eu peguei, por que enxergamos tantos defeitos dos nossos irmãos de caminhada e os nossos mesmos não enxergamos? É a trave no olho, não é, gente? Aquela velha história. Eu enxergo esse livro aqui que está no olho, eu não enxergo esse livro aqui que está no meu olho, mas eu enxergo esse farelinho aqui que está no olho dela. Não é? É assim que a gente funciona. E quando eu enxergo algum defeito em mim mesma, não é defeito. É um hábitozinho leve. Não é? Não enxergo assim alguma coisinha inegável. Ah, mas gente, isso é um hábitozinho aí que a gente vai abandonando, né, no decorrer das encarnações. Não é uma coisa tão básica, né? A nossa parte é menosprezada, os nossos defeitos são pequenos. Por que ele não tolera? Por que ela não tolera? Tudo tão mínimo, não é? Então, assim, às vezes, nós funcionamos, não é? Que no outro é um defeitão. O outro é um defeitão. Deixou a toalha molhada na cama, Senhor, o mundo acaba. Não é? Não fechou a porta, pronto. Lá em casa fecha a porta. Aí não fecha a porta. Aí você tira o computador, tira a almofada, tira o mouse, vai lá e fecha a porta. Aí entra outro. Fala. Aí você fala, fecha a porta. Aí a pessoa parece que não escuta. Sai, deixa a porta aberta. Aí você levanta, tira o mouse, tira a almofada, tira o computador, fecha a porta. Na quinta vez você já está com vontade de gritar, né? Não pode gritar, nem aqui. Então, esse fecha a porta, você também faz. Eu me pego também deixando a porta aberta. E o outro falando de lá, fecha a porta. Eu me peguei outro dia e falei, gente, eu também deixo a porta aberta. Mas eu não enxergo isso. Eu enxergo que o outro deixa a minha porta aberta. Eu enxergo que o ar está saindo, mas eu não enxergo que eu também deixei a porta aberta. Porque eu falo assim, mas já vou voltar. Todo mundo fala, já vou voltar. Não é? São essas coisinhas. E às vezes aquela porção de fecha a porta que você junta o dia inteiro, chega à noite, não é? Na hora que o prato cai, derrama o copo, aí explodem todos os fecha-portas ali no copo. Foi o copo? Não. Foi o dia inteiro do fecha-porta. A gente vai juntando. Não é? Gente, não é para juntar. Não tem poupança de defeito do outro. Não vai render nada bom. Só vai render uma coisa dentro da gente que a gente nem sabe o que é e que de repente está nos fazendo mal. De repente você está olhando o outro assim com olhos menos felizes, né? Menos... Por quê? Porque a poupança cresceu. Deixa não. Gasta tudo rápido no lixo, joga logo fora. E essa é a nossa recomendação no Evangelho. Caridade. Tem uma frase que a Igreja Católica lançou há muitos anos, não vou dizer quantos anos não, porque, né,
Eu era pequena, faz pouco tempo. Dizia assim: abra sua porta, deixe entrar claridade. Comece em sua casa a campanha da fraternidade. Porque a gente fala muito em fraternidade, não é? A gente sai para as comunidades para ser fraterno, para ser caridoso, para distribuir bombom, não é? Às vezes dentro de casa o outro está pedindo, me dá um bombom, seu não, só sobrou o que eu gosto mais, não vou dar. Ela riu, ela fez isso, olha só, tá vendo? Ela escondeu dela. Não é? Mas na comunidade, se alguém pedir o último bombom que você tem na mão, você dá. Funciona desse jeito. Então a gente tem que começar ali. E tem que começar ali também, não é a não ver os defeitos que o outro tem. A gente vai ver. Mas não potencializar de uma maneira que o torne um vilão aos nossos olhos por uma coisa tão pequena. Não é? E aí ele diz, o Evangelho nos diz, olha, a verdadeira característica da caridade é a modéstia e a humildade. Quando eu li esse pedaço, falei, tem certeza que a gente tem que falar disso hoje? Modéstia e humildade. Vou contar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu fui fazer estudo, deve ter uns 22 anos, mais ou menos. Aí a pessoa que agendava o estudo veio trazer para mim o tema. E o tema falava basicamente de humildade, né? Então ela me entregou o tema uns 3 meses antes da palestra. Eu falei, legal, eu tenho 3 meses aí para me tornar mais humilde. Vai dar, não é? Paro de usar enfeite, começo a andar assim bem de havaiana, bem simplesinha, bem despojada, não uso mais maquiagem, né? Deixo e tal. Que aí, daqui a 3 meses, vou estar mais humilde. Da onde vem isso, gente? Essa ideia vem de quê? Da ignorância, da cor do cabelo, vem de quê uma ideia desse tipo? Que em 3 meses alguém conquiste um pouquinho. Não. O Chico nos dizia, gente, a virtude mais difícil de se alcançar é a humildade. Eu acho que a gente ainda nem entende direito o que é ser humilde. Não é? Porque virou, mexeu, a gente escuta alguém dizendo, mas eu sou tão humilde. Gente, a gente ainda nem entendeu o que é humildade. A gente nem captou ainda o cerne dessa palavra, humildade. Ainda falta 3 milênios, talvez. Não é? 3 meses, que isso. Então, aí a gente tem que falar de modéstia e humildade, porque a caridade anda a braços com elas. A modéstia, então, o virtuoso, o que ele é? A primeira coisa, modesto. Ele nunca diz o que faz. Ele nunca diz quem é. Ele nunca diz o que sabe. Olha isso. E a gente já entra num lugar, será que ninguém vai perguntar de onde eu venho, quem eu sou, o que eu faço? Nossa preocupação não é dizer, não posso dizer. Mas se alguém perguntar, eu tenho que responder. Não é assim que a gente pensa. Então a gente fica torcendo para alguém perguntar. Qual centro que você vem? Né? O que você faz? Ninguém pergunta, aí a gente vai ficando ali. A gente não consegue entrar despercebido. Quem consegue é ilegal, tá, gente? Eu sei que tem gente que consegue. Mas ainda não me coloco. Porque falta ainda isso. É uma necessidade que a gente ainda tem de ser alguém, seja lá em que plano for. Não é? De demonstrar, olha, eu estudo, hein? Eu estudo, tá? E daí? O que você está fazendo com o estudo? É melhor demonstrar que estuda nas atitudes. É a melhor maneira de demonstrar que estuda. Não é falando, não. Gente, falar não é difícil. Quando a gente tem voz, então é melhor, né? Mas depois da gripe complica um pouquinho. Mas falar não é difícil. Pega os livros, faz resumo, estuda e fala. Seja. Vivencie, pratique. Aí eu quero ver. Aí é que tá bom de ver. Tem muita gente fazendo. Graças a Deus. Recebi um vídeo tão bonito hoje, gostei tanto,
não tem um time de futebol nenhum, mas uma torcida de um time de futebol se uniu, comprou várias caixas de bombom e saiu e foi na comunidade, distribuiu para as crianças. Que coisa bonita de se ver. Não é? Flores também, não viu das flores. Que coisa bonita de se ver. Tinha televisão lá filmando? Não. Apareceu em alguma rádio? Não. Não. Isso não aparece, não é? Não dá ibope. O bem não chama atenção. Chama atenção, sim, as coisas negativas que a gente vê. Ligamos a televisão. Hoje, o primeiro dia que eu liguei a televisão e não tinha um tiroteio de cara. Assim, no ato que eu liguei. Depois veio. Mas não foi no primeiro instante. Mas essa semana inteira eu falei, gente, eu não vou ligar mais. Porque quando eu ligo, já tem ali, eu não vou ligar mais. Não vou ver mais isso. Não é? Existe. Não precisamos ficar ali vibrando com isso, aguardando. Não é um filme, não é um seriado. É vida, é terra, é Brasil, é Rio de Janeiro. Então não vamos vibrar com aquilo, não vamos achar interessante, querer ver mais, porque de repente você muda de canal para ver outra vez aquilo que você já viu. Conheço um cidadão que ele assiste a mesma coisa em todos os canais. Meia-noite ele está aguardando o último jornal para ver de novo o que ele já viu de manhã. Está alimentado de quê, gente? Do veneno do ódio, da violência. Quando a gente tem que fazer o possível para não vivenciar isso. Não deixar isso entrar. Sermos alienados? Claro que não. Vivemos no mundo, somos homens no mundo, não é? Estamos aqui, mas não precisamos ingerir toda essa dose que existe hoje por aí o tempo inteiro, em dose maciça, não é? E aí, falamos um pouquinho de modéstia e humildade, só um pouquinho, porque ainda não dá para falar muito, porque eu acho que a gente tem que sair daqui, praticar um pouquinho para voltar e falar, tentar praticar, né? E aí, já falei isso aqui, tá, ok. Aí nós vamos para o outro item. Esse item é muito importante. Aliás, caiu para mim como uma luva, assim. Ninguém sendo perfeito. Ok, nenhum de nós é perfeito. Segue, então, que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante? É assim que funciona? Não. Claro que não. Não é? Os espíritos falam da seguinte maneira: certamente que não. Estamos todos neste mundo para nos ajudarmos a melhorar. Estamos todos aqui para crescermos juntos. A Terra precisa passar de provas e expiações para a regeneração. E a Terra vai ser desabitada? Não. Eu quero estar nela habitando. Eu quero muito. E eu quero que vocês me ajudem a estar. Como? Me corrigindo. Ah, Ana, mas como que eu vou te corrigir se eu também não faço? Não importa. Quando eu te digo que isso aqui não é para ser feito, a primeira que ouviu a recomendação fui eu. Então, além de eu dizer a ela, para ela não fazer, eu tenho que começar a fazer também. E é assim que a gente começa. Quantas famílias eu já vi, pais se educando porque tem que educar os filhos. Muitas vezes, os pais param com aquela mentirinha boba do diga que eu estou no banho, porque o filho vai aprender. Eu mesma parei dessa forma. Uma vez ligaram, essas ligações já faz tempo também, de propaganda. Eu falei, diga que eu estou no banho. Aí o meu filho atendeu e falou assim, olha, ela não está no banho, ela está dando banho no cachorro. Ela não pode atender. Aí eu olhei para ele, ele falou, mãe, não é verdade. Eu falei, é mesmo. É melhor a verdade. De qualquer maneira, eu não poderia atender, estava dando banho no cachorro.
Então, isso me fez não fazer mais isso. Olha, diga que ela não pode atender, porque não é hora de atender telemarketing no momento. Pronto. Você tem o seu direito de dizer a verdade. Muitas vezes nós nos privamos do direito de dizer a verdade. E eu li uma reportagem científica de que o cérebro ele vai se acostumando a mentir e cada vez ele precisa mentir mais. Olha aqui, o que nós estamos fazendo conosco? Quando o grande salto de nossa vida será o dia que não precisarmos mais, nem quisermos mais esconder verdades, principalmente sobre nós, não é? Assumirmos, enxergarmos a trave no nosso olho. Esse vai ser o grande dia. Então eles dizem que não, que temos sim que ajudar o outro através de apontar um erro, uma situação, mas cuidado no como fazemos isso. Aí sim. Aí entra a nossa grande lição. Como vamos dizer ao outro que aquilo não está certo, que aquela maneira de agir não é correta, que o caminho não é aquele, não é? Primeira coisa, gente, que o Evangelho nos recomenda, discrição. É tão comum a gente ver alguém querer chamar a atenção de alguém quando junta bastante gente. A gente vê isso. Espera até juntar bastante gente para poder passar ali aquela, como dizia minha mãe, né, descompostura na pessoa. Não, é o contrário. Chama no cantinho, leva lá, olha, não é legal aquilo. Não é bom, principalmente para você. Não haja mais assim. Tente mudar. A gente vai ter que agir dessa forma. Muitas vezes as ameaças das mães antigamente eram assim, né? Olha, eu vou lá na sua escola, na saída, hein, para chamar a sua atenção na frente de todo mundo. Vou te fazer passar vexame na frente das amigas, né? Aí a pessoa morre de medo. Já pensou o vexame na frente das amigas? Nunca isso vai educar ninguém. Pode até fazer com que aquela criança não faça mais aquilo ali na sua frente. Mas isso não quer dizer que ele se educou. Quer dizer até mais, ele pode ter criado ali uma certa revolta de ficar na possibilidade de ser exposto perante dos amigos, dos colegas. Então, a discrição na hora de alertar o outro sobre uma coisa que a gente veja que realmente está acontecendo errado, é a primeira recomendação que o Evangelho tem para a gente, tá? E o que mais? A discrição. E a outra tão importante, gente, advertir com amor. Com amor. Amar, a gente já sabe começar. A gente ainda não tem, talvez, o amor incondicional. O amor igual por todos. Isso eu concordo, a gente não tem. Mas a gente já ama alguns. A gente já ama animais, que a gente ama. Não é? Diz que não ama. Ama sim. Ama muito, por sinal. Não é? Então, a gente já ama em parcelas. Precisamos agora amar na amplitude toda do planeta. Aí já é mais difícil. Mas advertir com amor. Principalmente porque se você vai advertir alguém, a gente espera que seja porque você gosta dela. E que aquela não erre mais. Que aquele não erre mais. Não é? Então é com amor, com carinho. Educação é com amor. Violência não educa. Violência não educa. O que educa é o amor. Eu tenho uma amiga, o filho dela era levado. E aí,
ela usou de todos os recursos, né? Castigo, vou chamar seu pai, vou chamar seus amigos, usou de tudo. Aí um dia ela falou, eu não tenho mais o que fazer. Eu falei para ela assim, por que você não usa a indiferença? Aí ela falou, como? Aí eu falei assim, olha, diga a ele que agora você vai ficar triste quando ele errar e que a sua tristeza não vai permitir que você consiga conversar com ele. Gente, surtiu um efeito. Ela não fazia cara feia, ela não gritava, não fazia cara de zangada, ao contrário, ela ainda fazia cara de vítima. Ele estava ali do lado falando, ela com cara de coitada. Gente, a criança ajoelhava no chão, fala comigo, me bate, me põe de castigo, mas não fica assim, não me deixa nessa indiferença. Funcionou. Funcionou. Era uma maneira de amar? Era. Doía, né? Porque a pessoa quer levantar, vem meu filho, me abraça, me beija. Funcionou. O amor atuando, fingindo que está ausente. Não estava, ao contrário, era muito amor. Então funcionou. Porque o amor desse filho também é grande. E não se sentir amado dói muito. Dói muito. Quantas crianças agem errado, fazem estripulias para chamar a atenção justamente porque estão carentes de amor. Não é? E isso, eu acho que é um dos primeiros princípios, não é nem da inteligência, não é da inteligência intermitente, que a gente diz que o animal tem, né? O cachorrinho lá de casa, quando ele quer chamar atenção, ele pega logo o que não pode. Ele sabe o que não pode, ele pega e vem na sua frente, assim, mostra. Olha, peguei, você não vai fazer nada. Chamar atenção, não é? Por quê? Queremos ser vistos, queremos ser amados. E muitas vezes há várias maneiras de tentarmos isso, tá? E já falei das mentiras. Há uma história do Chico que eu gosto muito. Como chamar atenção, como repreender, como brigas fazem mal. E fazem mal ao corpo físico. Todos já devem ter ouvido aqui, porque essa é uma casa maravilhosa também, que adora Chico Xavier. Uma das coisas lindas que eu encontro aqui sempre é a presença do Chico Xavier. Seja numa frase, encontro sempre. E tem a dor de cabeça fluídica. Todos devem conhecer essa história. Chegou uma moça para a reunião e a moça estava com uma dor de cabeça horrível, fortíssima. E ela sentou-se para a reunião, o Chico vendo de lá aquela dor de cabeça, e de repente ele viu o doutor Bezerra trabalhando ali na moça, como ela acabou de descrever, não é? Que existem tratamentos aqui que a gente não faz nem ideia. Ele viu o doutor Bezerra trabalhando ali a cabeça da moça e viu o doutor Bezerra retirando do ouvido da moça um cordão fluídico escuro, negro, cinza. E aí depois, Emmanuel disse a ele, acho que foi Emmanuel que disse a ele, isso foi uma discussão que ela teve com o marido. E o marido teve vontade de agredi-la fisicamente e não o fez. Agrediu verbalmente. Gente, a agressão verbal é muito séria, tá? Ah, eu nunca agredi ninguém. Tem certeza? Tem certeza? Então, tudo que ele disse foi tão pesado, foi tão doído, que quando entrou pelos ouvidos, formou aquela massa escura e causou essa dor de cabeça insuportável. Que remédio terreno ia curar essa dor de cabeça? Nenhum. Não é? Mas ela foi ao lugar certo, na hora certa. E ali ela foi curada. Ela saiu dali sem dor de cabeça. Tomara que o marido tenha se curado também para não dizer mais tantas coisas que causem dor de cabeça. Porque o dia que ela conseguir não abstrair mais tudo que é dito, que a pessoa pode blindar o ouvido, tá, gente? Saibamos que podemos blindar o ouvido.
Entra em prece, canta baixinho, canta a luz nesse ambiente, né? Faz uma blindagem legal. Essa massa negra vai fazer o quê, gente? Vai dar dor de garganta no outro. Vai voltar, né? Não estou rogando praga, não. É uma constatação. Não é? Se entrou pelo ouvido, deu dor de cabeça. Você blindou seu ouvido, não vai entrar, tá saindo pela garganta, vai fazer o quê? Vai voltar pela garganta, vai dar dor de garganta. Eu tive dor de garganta semana passada. Vai ter muita gente sem voz, né? Pois é. Então, vamos pensar no que a gente fala. Que se o outro estiver blindado de ouvido, vai voltar. Vai voltar. E se descer, pior, porque aí vai passar, vai dar dor no esôfago, vai chegar no estômago. Daí vem o quê? Vem as úlceras, as gastrites, as esofagia. Vou falar mais de doença, não. Tá? Então, gente, correção, sim, mas com discrição, com amor, com carinho, com parcimônia, não é? Tá. Aí, sempre discrição, aí vem uma perguntinha. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicarem só a elas mesmas, não precisa divulgar. Gente, se a minha gula por chocolate prejudicar só a mim, chega para mim, fala comigo e não precisa espalhar. Para que vocês precisam saber que eu sou, né, gulosa com chocolate? Né? Chocolatra. Não precisa, não é? Agora, se desmascarar uma hipocrisia, é o termo que o Evangelho até usa, olha, quer ver? Vou ler todinho, olha. Se prejudicarem um grande número de pessoas, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque é preferível que um homem caia do que vários sejam enganados e se tornem suas vítimas. Então, quantas vezes a verdade precisa sim vir à tona, não é? Quando chega um ponto de que a situação está se tornando insustentável, tem aquele outro dito do Evangelho fantástico: o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, existem situações onde o escândalo é necessário para que algo seja feito, para que situações sejam modificadas, para que povos sejam libertados. Outro dia eu estava assistindo, eu já assisti esse filme há muito tempo, e eu entrei no quarto da minha filha, ela estava assistindo, e eu parei para ver. E a história, há muitos anos, acho que deve ter uns 30 anos esse filme, pelo menos a história ocorreu há uns 30 anos, mais ou menos. Um avião americano sobrevoando a região ali da Bósnia, eu acho, na Europa, uma parte bem sofrida. E qual era o intuito desse voo? Era fotografar as atrocidades que aquela população estava vivenciando e, com essas fotos na mão, divulgar ao mundo para que fosse alguma providência tomada em prol daquele povo que sofria tanto. E realmente a gente vê no filme todo o sofrimento, é uma história real. Só que esse avião é abatido. O avião é abatido, morre o fotógrafo, fica o piloto. O piloto, então, apanha o filme, naquela época de máquina, com filme ainda. Ele apanha o filme e ele fica com um rádio, que falava com porta-aviões, ele fica com um mapa, não tinha GPS ainda, né? E fica com uma bússola e uma garrafinha, que eu não sei o que tem dentro. E ele passa por todas as atrocidades que vocês podem imaginar. Que era neve, era frio. Quando ele chegava de um lado para ser resgatado pelo helicóptero, não era mais daquele lado, era do outro. E tem uma hora que ele senta no chão e fala para o comandante no rádio: comandante, eu desisti. Parei. Aí o comandante fala: piloto, ainda tem suas botas nos pés? Aí ele olha para os pés. Tem. Aí o comandante fala: então levante e prossiga, porque conseguirá. E aí ele pensa no filme, ele pensa nas pessoas, ele pensa em tudo que ele viu e ele decide. Ele tem ali como objetivo maior
salvar aquelas fotos e aquelas pessoas. E ele consegue. Ao final do filme, todo arrebentado, ele a resgata. Chama Além das Linhas Inimigas, se eu não me engano. É um filme violento, é forte, mas traz, assim, uma lição para a gente de determinação. E é essa determinação que nós temos que ter, não só em combater os defeitos do outro, mas os nossos. Os nossos. É a partir de nós que mudaremos o mundo. É a partir de combater as nossas deficiências, as nossas imperfeições, que conseguiremos mudar o outro. É assim que vai ser. Então, eu faço a pergunta: temos nossas botas nos pés para sair em busca da nossa libertação? Para salvar o nosso mundo das atrocidades que a gente presencia de vez em quando e fica sabendo? Somos nós. Somos nós. Você está me olhando surpresa, como se não fosse você a salvar o mundo? É, também. Somos todos nós, em conjunto, unidos. Ah, não posso fazer nada, já tenho dificuldade de andar. Ore. Mande, jogue no universo preces, pensamentos positivos, ideias no bem. Pode ser essa a nossa parte. Sempre podemos fazer a nossa parte. Não sejamos mais um a furar fila no banco, a entrar ali. Ah, eu usei muleta mês passado porque eu estava com dor no joelho. E eu acho que eu vou de muleta hoje para poder... Tem, você está... O quê? Vejo. Tem sim. Não sejamos nós a fazer isso. Comecemos por nós a transformar esse mundo que vivemos. O mundo só será curado quando o homem estiver curado. E cada homem é responsável por sua própria cura. Autocura. Adoro esse termo. Adoro esse programa. Adoro esse... A Luzia teve hoje de manhã aqui. Não é? Fantástica. Sou apaixonada por tudo que ela fala. Autocura. É o que cada um de nós pode fazer. E através dessa cura dos nossos defeitos, das nossas falhas, o nosso planeta estará se curando e ascendendo na escala dos planetas. Eu tenho esperança, eu tenho fé, eu tenho certeza, eu acredito em todos nós. Eu acredito. Então, mantenhamos nossas botas amarradas firmemente. E que venha a neve, que venha o frio, que venha a luta, venceremos, nos curaremos e libertaremos esse nosso planeta maravilhoso, lindo que já é, poderoso que já é e livre da maldade que será em breve tempo. Muita paz a todos nós, muito amor nos corações e a luta continua, graças a Deus.